Perfil está de volta conversando hoje com Tiago Amude. Tiago, vamos chamar mais um vídeo para exemplificar esse trabalho que foi feito no seu segundo disco. E hoje o silêncio trancado e o sangue pisado por bestas e musas venais implodem de raiva e de dor no tumulto vastíssimo dos carnavais. Às vezes um fogo me impele por dentro e eu lembro que há tempos não tenho pele que tisne. Às vezes eu canto em falsete, mas são mãos do tempo torcendo meu gasganete de cisne. É uma delícia. Eu acho que a música popular brasileira sente um pouco falta também de ouvir essa poesia que transparece no seu trabalho. E o nome desse seu segundo disco, De Ponta a Ponta Tudo é Praia Palma, é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Por que a escolha desse nome? Eu estava lendo a carta e me ressaltou que ele é um decassílabo, de ponta a ponta tudo é praia palma. Como se fosse um verso perdido ali naquele bando de prosa, né? Aquela carta teoricamente utilitária para explicar as coisas da Terra Nova e para pedir um emprego para o genro dele também. Pero Vaz Caminha, no final da carta, lembra um pouco isso para o rei, que ele gostaria que o genro dele tivesse um emprego. Mas assim, é uma carta linda e eu tinha já algumas canções que gravitavam em torno dessa ideia, não só do descobrimento geográfico da Terra, mas desse redescobrimento do Brasil que a gente o tempo todo está fazendo como possibilidade criativa de fazer um país diferente, né? Eu já tinha algumas canções que versavam um pouco sobre isso. Mas quando eu li essa carta e veio assim, eu imediatamente falei, esse vai ser o título do disco, eu vou fazer a música. E aí organizou essa frase organizou tipo um núcleo assim, em torno do qual tudo mais gravitou, entendeu? E aí ficou sendo um disco de mais ou menos temático. Digo mais ou menos porque eu acho que não é uma coisa assim do começo ao fim monolítica, entendeu? Fala do Brasil, não. Mas ele o tempo todo sugere essa questão do pertencimento nacional, do pertencimento a um país, a um projeto de país. O tempo todo sugere como é que eu posso dizer, a ameaça que esse projeto nacional sofre, né, de forças adversas a ele. O tempo todo sugere o questionamento a esse projeto, será que devemos mesmo buscar isso? O tempo todo. Então, quer dizer, a relação com o tempo que passa e vai se transformando em outra coisa, o país. É isso, parece até um pouco vago, mas eu me lembro que na época foi muito preciso, eu quis de uma forma precisa. E a sua composição soa pra gente muito poética. Como é que é a presença da poesia no seu trabalho? De que maneira a poesia, a literatura te influenciou e te influencia nas suas composições? Muito, sempre. Porque eu acho que a poesia, para mim, é um trato com o mais profundo ser das coisas. Ao mesmo tempo que você entra profundamente no ser das coisas, você vive uma experiência de extracotidianidade. Então, quer dizer, ela é uma droga na qual eu sou viciado, entendeu? É como se fosse um conhecimento profundo sobre as coisas, ao mesmo tempo que te dá um êxtase, entendeu? A poesia dá tudo, menos dinheiro. Mas dá ânimo, dá vida, dá empolgação no trabalho. E quem foi, não sei se você poderia destacar mas alguns poetas que marcaram a sua vida? Jorge de Lima é um poeta alagoano, injustamente muito menos conhecido do que deveria. Eu acho que ele deveria ser um poeta, assim como se você falasse Drummond, Fernando Pessoa, todo mundo sabe que existiram, não pode nem ter lido, mas sabe. Jorge de Lima, para mim, é dessa envergadura, no entanto, ainda não. Ele entrou num certo desconhecimento quando ele morreu em 56, 57, não sei bem.
E o Jorge de Lima foi muito... O livro dele, Invenção de Orfeu, que é uma espécie de epopeia lírica, é uma contradição, né? Porque ou é épico ou é lírico. Ele escreveu uma epopeia lírica. É um livro longo, assim, de 10 cantos, como se fosse assim, Dante, né? Uma coisa assim. Eu li esse livro e esse livro ajudou muito a fazer o De Ponta a Ponta. Ele foi um livro que me deu tantos alumbramentos em termos de poesia que foi uma espécie de matriz energética assim, para eu fazer esse disco de ponta a ponta da forma como fiz. Então, Jorge de Lima, eu cito ele, mas assim, também Drummond, também Pessoa, João Cabral de Melo Neto. Tem um poeta português chamado Herberto Helder, que é um negócio maravilhoso. E Cecília Meirelles. Você fala de Guimarães Rosa também. Ah, bom, Guimarães Rosa, que é poesia, né? É prosa, mas é poesia, pura poesia. Guimarães Rosa demais. Guimarães Rosa salvou minha vida. Porque quando eu tinha 17 anos de idade, a minha família estava passando por uma dificuldade muito grande relacional, assim, e problemas de doença na família e tal. E eu estava ali muito imerso naquilo e com uma possibilidade dessa minha vida crescer para dentro de uma tristeza muito grande, entendeu? E eu me lembro que eu pegava os livros de Guimarães Rosa, os contos todos, depois o Grande Sertão. Eu entrava no quarto, lia e aquilo dali me deu vontade de seguir vivendo melhor, de melhorar, entendeu? E até hoje, quando eu leio Guimarães Rosa, eu sinto isso. É uma... Sem falar assim na riqueza vocabular que ele traz e na invenção constante, a língua portuguesa como uma coisa viva, como uma geografia de um lugar, entendeu? Como se fosse a língua, como se fosse uma eterna nascente, entendeu? Como se fosse uma coisa cheia de acidentes topográficos, geológicos e uma surpresa constante. Ele trabalha a língua portuguesa nesse grau. Então, assim, para mim aquilo traz música. Aquilo traz muita música, aquilo instiga. E além dessa influência que você recebeu da poesia, da literatura de uma maneira geral, como acontece o seu processo de composição que é tão complexo, que é tão elaborado, porque você não faz só a letra das suas músicas, você prepara os arranjos, a melodia, é um trabalho muito maior do que aquele profissional que se dedica só a uma dessas fases, né? Para mim é muito, realmente, você falou, é trabalhoso e é muito trabalhoso, né? E às vezes é impossível, às vezes eu não consigo fazer. É tão trabalhoso que eu não consigo fazer. Eu acho que eu acho que eu botei meu crivo muito alto e às vezes eu pago o preço desse crivo alto, que eu não consigo concretizar uma música aí fica para depois, entendeu? Aí tem o tempo da música também, às vezes eu consigo fazer muito depois, muitos anos depois. Tive uma música que eu demorei 15 anos para fazer. Fiz dos 15 aos 30. Fui fazendo assim aos poucos. E que música é essa? Chama Roseral Perdido. E você achou que a conclusão desse trabalho é sua obra-prima ou... Não acho, não. Não teve nada de especial em relação aos demais? Não. O que tinha especial em relação aos demais é que tem uma ideia nessa música que eu achava que nunca estava bem solucionada. E eu estava sendo muito fiel a essa ideia. Eu queria muito expressar aquilo naquela música, entendeu? Que é a ideia que é a seguinte, o sujeito sonhando com um roseral. E naquele sonho, ele não possui aquelas flores. Aquelas flores são um sinal de uma espécie de paraíso para ele. Quando ele acorda, ele vai procurar as roseiras e é tudo... É a vida. Então ele escolhe viver no sonho, entendeu? Essa ideia que me veio aos 15 anos de idade, entendeu? Eu achava essa ideia diferente, assim, um sujeito que diz, não, eu vou ficar no sonho, Depois eu até vi que não é tanto, mas assim, eu quis ser fiel a essa ideia. Então eu fiquei 15 anos procurando a melhor forma de dizer isso, entendeu? E acho que disse, mas daí a ser obra-prima, não acho que é obra-prima, não. E uma pergunta que todo compositor acaba ouvindo em algum momento, como é que acontece para você esse momento de compor a sua música, né? A sua inspiração para um determinado texto, colocar no papel aquele sentimento que você quer passar para as pessoas? Qual é a chispa inicial, você diz? A chispa inicial é uma vontade de trabalhar, uma disposição para trabalhar.
É como se fosse assim, a inspiração é a disposição para trabalhar. Porque você pode ter uma ideia maravilhosa e estar com preguiça ou cansado, não vai vir música daí. Entendeu? Então, assim... aliás, outra coisa. Às vezes você está com muita vontade de trabalhar, não tem ideia nenhuma. E a partir dali você vem alguma coisa. Então, é a vontade de se dedicar àquilo que dá música. Não é belas ideias, não é... Não é a observação de um fato específico, Não. de um contexto. Não, se essa observação gerar energia para você trabalhar, Se essas ideias bonitas gerarem energia para você trabalhar, são elas. Mas só uma ideia bonita ou só uma observação não faz. Você tem que ter pegar com rédea curta o tempo de que você dispõe e dizer, eu vou empregar esse tempo assim e isso aqui agora é o mais importante que eu tenho para fazer e eu vou fazer. E isso é que é a inspiração, você abre caminho para ela. E a gente está falando aqui sobre os seus discos, mas você, a partir do seu segundo disco, você começou a ser chamado também para compor para outros artistas. Como é para você esse processo de compor uma música que não é necessariamente com a sua cara, né? Para o seu trabalho, que você vai expor. Como é que é fazer pensando em outra pessoa? Não, na verdade, até antes do segundo disco. Até antes de eu gravar o primeiro disco, eu já estava compondo com o Ginga, por exemplo. E eu escrevi algumas letras para ele pensando muito mais na música dele do que em mim. Entendeu? Porque era uma coisa... Quer dizer, quando você faz uma letra de música para um parceiro que te dá a música pronta, você tem que obedecer as nuances todas daquela música. Você tem que... você não pode alterar uma nota daquela música. Aquilo dali é sagrado e você vai ter que dizer alguma coisa que caiba exatamente naquilo ali. Então, isso já é compor para o outro. Entendeu? Que eu também nem sempre consigo. Tento sempre, mas nem sempre consigo. O próprio Ginga, que compõe aos borbotões, cada coisa mais linda que a outra, ele já me deu algumas melodias que eu não consegui fazer a letra. E me sinto angustiado com isso. Falo, pô, mas essa música me apaixona tanto, por que eu não consegui? Aí que tem a ver com aquilo. Talvez aquilo tenha me pegado num momento onde eu não estava conseguindo me abrir meu tempo totalmente para isso, entendeu? Que eu estava falando, essa disposição de trabalhar. Mas assim, eu faço as músicas... Geralmente quando eu componho para os outros é porque me dão melodia para eu fazer letra. Há exceções também, mas geralmente é assim. E isso é mais difícil para você? Tudo é difícil. Bom, e você falou do Ginga, falou do Francis Haim também no primeiro bloco. Essas pessoas que você sempre admirou e que passaram a ser parceiros seus, né, de trabalho, você também já cantou com Milton Nascimento. Ele gravou uma música. Você fez para ele, né, uma composição. Não, era uma parceria minha com o Thomas Saboga, que é um compositor amigo meu. Eu fiz a letra, o Thomas fez a música e nós dois fizemos o arranjo para o disco de uma cantora chamada Simone Guimarães, que é a afilhada musical do Milton. Ela falou, vou chamar o Bituca. O Bituca é o Milton. Né? E ele veio, gostou, adorou e cantou com ela. Dividiu no disco dela essa parceria. Mas a música já estava pronta. Não foi assim para o Milton cantar. Você não fez para ele. Apesar de que, quando eu botei o ponto final na letra dessa música, eu me lembro como se fosse hoje. Era um fim de madrugada. Assim. Botei o ponto final e falei, um dia o Milton vai cantar isso. E eu não sabia como. Porque eu não tinha acesso nenhum a ele, eu nem conhecia a Simone Guimarães ainda quando eu fiz. Mas então você já achava que era a cara dele? Era a cara dele, E como é que é pra você, então, fazer essas parcerias, ver essas pessoas junto com você nesses trabalhos? Às vezes é vertiginoso, parece um nó no tempo, né? Porque você lembra de momentos em que você estava se movendo para fazer música por causa de músicas desses caras e de repente eles estão se movendo para fazer uma música, me dá para fazer uma letra. Isso é uma loucura. Que agora são suas referências também. Agora mesmo eu estou com uma música, um samba lindo novo do Francis Haim para fazer. Espero conseguir. Vou me dedicar. E isso tudo me dá uma alegria muito grande, me dá uma responsa. É como aquela história do prêmio, né? Esse também é uma espécie de prêmio, de reconhecimento pelo seu trabalho. E repito, quer dizer, isso é muito louco, porque por mais que eu reconheça que é um prêmio, nem sempre eu consigo pegar o prêmio, porque há vezes em que a dedicação é muito grande e não fica no resultado que eu gosto. Ou então há vezes em que eu dedico e no vazio, não vem a letra.
Como eu repito, Ginga, que compõe muito, ele já me deu algumas músicas que eu não consegui fazer a letra. Eu gostaria de ter conseguido fazer todas, não consegui. Isso talvez tenha a ver com isso que você falou, de eu fazer muitas coisas. Eu não me especializei só em fazer letra de música. Eu faço os arranjos e tenho que fazer arranjos para outras pessoas às vezes. É uma demanda muito grande. É uma demanda né? grande, é. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta falando sobre o terceiro disco no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.